invocar no nome do nosso Senhor? Deus amado, nós nos voltamos a Ti, Pai, rogando ao Senhor, aquele que pode nos socorrer, aquele que pode visitar o nosso coração, sustentar nosso ser, Pai, trazer refrigério para a nossa alma. Em nome de Jesus, Pai, rogamos a Ti pela Sua graça, pela Sua misericórdia, Te louvando em primeiro lugar, Pai, reconhecendo as Suas obras, reconhecendo os Seus grandes feitos, reconhecendo a Sua misericórdia que nos alcança onde nós estivermos, Pai, porque ela de fato é poderosa para nos resgatar e para nos sustentar. Te louvamos, Pai, pela Sua santidade, porque reconhecemos que a nossa imperfeição nos afasta de Ti, mas o precioso sangue de Jesus Cristo nos lava, nos purifica, nos justifica e nos reaproxima do Senhor, Pai. E por isso rendemos glórias ao Senhor. Muito obrigado, Pai, porque podemos reconhecer que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, está aqui no meio de nós para nos conduzir, para ouvir nossas orações e nos socorrer em nossas mazelas. E que o Senhor nos ajude, Pai, para que em nome de Jesus nós cada vez mais reconheçamos a importância da oração, a importância de derramarmos o nosso coração diante do Senhor, reconhecendo, Pai, que o Senhor é poderoso, o Senhor é aquele que ouve a nossa oração e responde o nosso clamor conforme Ele apraz. Por isso te louvamos, te adoramos em nome de Jesus. Amém. Bom, conforme nós falamos semana passada, estamos vendo o livro do J.I. Packer, né, Oração do Dever ao Prazer, e hoje nós vamos falar sobre os caminhos e os atalhos da oração. E quero que você abra sua Bíblia no Salmo de número 86, versículo 11. Diz assim: Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Pule para o Salmo 119. Versículo 35. Salmo 119, 35. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo, ou pois nela me agrado. Meus irmãos, o que se quer enfatizar aqui nesse estudo, né, é o perigo da frustração quando nós tomamos alguns atalhos para que nós nos voltemos a Deus em oração. E o problema dos atalhos é que eles não são eficazes para que a nossa oração chegue até Deus. Mas, para que nós reconheçamos o que são os atalhos errados, nós precisamos, primeiramente, olhar o caminho certo, né? Por exemplo, há uma verdade que, para se reconhecer uma nota de dinheiro falsa, você não estuda o dinheiro falso, você estuda o dinheiro verdadeiro, né? Para que a partir disso você saiba reconhecer as notas falsas. Então, em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer o caminho autêntico, né? Deixar de lado, em primeiro lugar, as imitações, para de fato nós termos um olhar cuidadoso no caminho autêntico da oração. E o primeiro ponto, o caminho autêntico da oração segue a instrução das Escrituras. A palavra de Deus é a verdade de Deus que vem nos mostrar o que é a oração, como é a oração e como nós devemos nos voltar em oração. Os salmistas e vários salmos, por exemplo, o Salmo 27, versículo 11, diz que o caminho do Senhor é o que o salmista quer encontrar. E de fato o salmista ora, se volta para encontrar esse caminho. Ou seja, nós podemos olhar para a palavra de Deus e particularmente para o saltério, para os salmos, e encontrar muitas instruções referentes à oração, como deve ser a oração, o que é a oração, quais os tipos de oração. Então, é de suma importância nós olharmos para a palavra de Deus, olharmos para o saltério, para reconhecermos qual é o caminho da oração. Lembre-se, se você quiser ter um resumo de toda a teologia bíblica, de todos os temas bíblicos,
leia os Salmos. Os Salmos ali você vai encontrar todas as áreas teológicas. Tudo o que os demais livros da Bíblia falam, nós encontramos nos Salmos. O segundo ponto, o segundo caminho autêntico da oração, expressa um compromisso ensinado por Deus com o modo de vida. Ou seja, do mesmo modo que o caminho para a vida é aceitar a instrução da palavra de Deus, o caminho da vida é viver de acordo com essa instrução, seguindo o caminho. Ou seja, nós devemos reconhecer qual o caminho certo e sermos instruídos, caminharmos por este caminho, para que assim nós encontremos ou não peguemos atalhos errados e andemos pelo caminho certo. Não é Covid. O terceiro caminho autêntico da oração requer pureza de coração quando nós oramos. O nosso coração deve estar totalmente purificado para nos achegarmos a Ele. O próprio Jesus Cristo disse em Mateus 15, 18 e 19, o que sai da boca vem do coração, e aí isso que encontra os homens, porque do coração procedem maus desígnios, homicídio, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Então, meus irmãos, uma pessoa de mau coração é como uma árvore que produz frutos ruins. O nosso coração é a fonte de toda a nossa vida. E por isso que o próprio Jesus também já explicou, quando disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Então nós temos o princípio máximo para que nós, de fato, tenhamos uma pureza de coração. Ao mesmo tempo a gente podia perguntar, poxa vida, mas se esse é o requisito para que nós tenhamos ou trilhemos o caminho da oração, quem que pode orar? Quem pode se atrever a se achegar a Deus? Porque nós reconhecemos que temos um coração falho, temos um coração que não é perfeito. E nós devemos lembrar, meus irmãos, que nós podemos chegar a Deus em oração não por causa de nós, mas justamente por causa daquilo que Cristo fez sobre nós ou na nossa vida. Nós devemos lembrar que nós somos regenerados, fomos transformados, nós ganhamos uma nova vida em Cristo Jesus. Nós somos purificados do velho homem, do homem do pecado. E por causa disso, nós temos a capacidade de nos achegarmos a Deus, por causa da obra que Cristo Jesus realizou em nós. E por isso nós devemos lembrar dos maravilhosos companheiros que nós temos na oração. Veja, todo cristão tem 3 companheiros na oração. Não sei se os irmãos lembram quais são. Que são Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Isso, meus irmãos, vem trazer alento ao nosso coração, porque nós podemos ter a certeza absoluta que Deus, a Trindade, sempre está nos acompanhando. O Pai nos chama para frente, o Filho está caminhando conosco, sempre ao nosso lado, como Ele prometeu, e o Espírito Santo está habitando dentro de nós para nos dar clareza aos nossos pensamentos, nos dar força, alegria, esperança e amor. Ou seja, quando nós entendemos que a Trindade é o nosso companheiro contínuo em nossa vida e até mesmo nas orações, nós poderemos ter certeza de que nós seremos conduzidos para o caminho da oração, para o caminho correto da oração. Então, diante desses princípios corretos, nós devemos olhar seriamente para os atalhos da oração e não pegá-los, não voltarmos para ele. E o primeiro atalho da oração é não crer nas promessas de Deus. Por muitas vezes, nosso coração pode se voltar ou se encostar na mentira de que Deus, de repente, não vai cumprir aquilo que prometeu que cumpriria. De repente, o nosso coração acha que está demorando demais e, de repente, Deus se esqueceu ou não vai cumprir a sua promessa. Meus irmãos, nós devemos lembrar que Deus
não é homem para que minta. Deus não vai se enganar, Deus não vai mudar. E por isso que aquilo que Ele prometeu, com certeza absoluta, Ele vai cumprir. O outro atalho, o segundo atalho, é uma noção estreita demais da própria oração. Algumas pessoas pensam que não é apropriado pedir alguma coisa a Deus, ou não se pode, ou não tem em si o porquê de clamar ao Senhor. Uns dizem, por que eu vou pedir a Deus? Qual a necessidade de pedir a Deus se Deus já sabe todas as coisas? Então, para que pedir? Deus não é onipotente, Deus não é onisciente, então qual é a necessidade de se pedir a Deus? Meus irmãos, saiba que os pais sabem o que os filhos precisam e querem, mas ao mesmo tempo os pais gostam de quando os seus filhos se chegam a eles e pedem as coisas. Papai, me dá isso, me dá aquilo. É a mesma perspectiva com o nosso Deus. Deus quer que nós nos envolvamos num relacionamento verdadeiro com Ele. Deus nos chama para nos voltarmos a Ele e clamarmos, pedirmos, invocarmos o Seu santo nome. E, consequentemente, isso vai desenvolver o nosso relacionamento com o nosso Deus. O terceiro atalho refere-se a limitar o alcance da nossa oração. Algumas pessoas parecem achar que a petição e intercessão por outros é tudo o que é necessário. Ou seja, eu só preciso interceder, eu só preciso pedir, e por causa disso, esquecem de que há outros tipos de oração. Nós já vimos isso. Nós devemos lembrar que nós devemos adorar ao Senhor, nós devemos render graças ao Senhor, nós devemos celebrar ao Senhor, nós devemos confessar os nossos pecados a Deus. A oração não se resume, não se reduz apenas a pedir, 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 a clamar, 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 clamar. É necessário que nós envolvamos em todas as áreas, em todas as perspectivas a oração. Precisamos adorar o nosso Deus, precisamos louvar a santidade do nosso Deus, precisamos render glórias por aquilo que Deus tem realizado na nossa vida, tanto coisas positivas quanto negativas, e precisamos, de fato, celebrar aquilo que Deus tem realizado. Outro atalho muito usado nos dias de hoje é a ideia de que a melhor oração é a silenciosa. Aquela oração que não sai voz nenhuma. E nós não podemos reduzir achando que o apogeu da oração é quando apenas o nosso coração fala, ou quando a nossa mente fala. Nós devemos lembrar que a oração é nos envolver por completo. É, de fato, nós expressarmos as nossas angústias, como, por exemplo, Ana fez. Ana estava ali balbuciando, clamando, rogando ao Senhor. Muitas vezes Davi levantava os seus braços e rogava em voz audível a Deus. Nós não podemos achar que a oração verdadeira é a oração que nós falamos apenas no particular, no individual. E por último, nós iremos ver o atalho que enfoca o efeito da oração. Algumas pessoas supõem que quando estão orando, elas estão colocando Deus contra a parede. Ou seja, como se de algum modo estivesse subindo no trono do universo, se achegando a Deus e dizendo, Deus, seja feita a minha vontade. Eles pensam que, porque estão orando sinceramente, tudo o que pedem deve acontecer. Tudo o que pedem, Deus deve responder conforme eles pedem, porque estão clamando com sinceridade de coração. E muitos usam o texto de João 15:7 para reforçar isso. E você pode abrir aí, João 15, versículo 7. Diz assim, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Olha só, tudo será feito se nós pedirmos alguma coisa a Deus. O problema é que nós não devemos excluir
João, capítulo 14, versículo 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. Opa! É a mesma coisa que João capítulo 15, mas o texto não acaba aí. Diz assim, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Ou seja, para que a resposta da nossa oração venha conforme nós pedimos, o Filho deve ser glorificado. Então o questionamento é, o que eu estou pedindo vai glorificar Jesus Cristo? A minha petição vai conduzir a glória para Cristo? O que eu estou clamando, o que eu estou desejando, vai glorificar o nome de Jesus Cristo? Essa é a base para que nós entendamos como orar e como pedir. Porque se nós pedimos alguma coisa que não vai glorificar o Filho, consequentemente, Deus não tem obrigação em responder positivamente. Não tem obrigação em responder a nossa oração referente ao nosso clamor. Por isso, meus irmãos, devemos rejeitar os atalhos, olhar para a palavra de Deus e obedecê-la, pegar o caminho da verdade, das Escrituras e entender que neste caminho, no caminho da salvação, no caminho de Deus, Deus nos ouvirá. O nosso coração será moldado, será colocado no caminho certo, para que a nossa oração seja uma oração correspondida, conforme a vontade de Deus, para glorificar o Filho. Em nome de Jesus. Amém.